Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Pois teu é o reino e a glória pra sempre.
meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pois teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Bom dia, irmãos, amigos, a todos que estão ouvindo e têm acesso a essa mensagem. Aqui Pastor Júnior, e com satisfação a gente mais uma vez aqui disponível a anunciar aquilo que o Senhor tem nos dito através da sua palavra. Eu queria convidar você agora para que abra a sua Bíblia, o seu celular no aplicativo, no livro de Filipenses, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 4 até o versículo 9. E essa mensagem ganha o título de Conselho Apostólico, ou Conselho do Apóstolo, ou ainda Conselho dos Apóstolos. E ao fim você vai poder encontrar o melhor título para ela, mas na verdade, ao fim, o nosso objetivo, o objetivo da palavra do Senhor é fazer com que o seu comportamento seja alterado. Conselho apostólico, e segue o texto. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse é o texto na nova versão internacional, em português. E vale salientar algumas orientações aqui a respeito do texto de Filipenses, que nós acabamos de ler. Paulo foi quem escreveu, ao menos é o que a maioria dos estudiosos concordam, e escreveu também na metade ainda do primeiro século, entre 50 e 60 depois de Cristo. E esse texto é bem carregado de orientações, de dicas, de conselhos, e tudo isso vai favorecer e vai colaborar para que a gente, em tempos atuais, possa viver bem, possa viver em paz e com tranquilidade, coisa que cada vez mais está sendo rara durante a situação que nós estamos vivendo. Percebam e acompanhem comigo algumas dicas, né? Alguns conselhos que Paulo deixa muito bem específico nesse texto que nós lemos. O versículo 4, né? Ele é consequência de uma orientação que Paulo tinha dado já a Sintique e Evódia. Aqui tudo indica irmãs que viviam em contenda. Eu não gosto muito de usar esse tipo de palavra, mas até porque é uma conjectura, o texto não fala nada muito especificamente sobre essas duas irmãs, mas Paulo pede para que elas vivam alegres e em harmonia. E se alegrar é algo que somente quem tem Cristo pode fazer. Viver alegre mesmo tendo alguma discordância, mesmo havendo alguma falta de empatia entre um ou outro, um pensamento diferente entre o irmão e outro. Alegrar-se numa situação assim só é possível aqueles que têm Cristo como sendo o seu Senhor. Por isso a orientação é que mesmo havendo esse tipo de situação, e o fato de estarmos com Cristo não nos isenta de passarmos por situações assim, mas o fato de termos Cristo, sim, nos faz viver alegres mesmo em situações adversas. Alegrem-se, e ele é quase que redundante aqui em anunciar isso, em dar essa orientação. Alegrem-se sempre no Senhor. Isso também traz para nós a percepção que Paulo tinha que a nossa alegria ela não é fundamentada em coisas terrenas ou ainda nas nossas emoções. É muito comum hoje, e infelizmente alguns dentro da igreja inclusive, buscam a satisfação própria e o conselho do mundo faça tudo que lhe proporcione alegria.
né? Se o teu coração diz, é porque você deve fazer, né? E esse engano é muito comum de ser absorvido e tem sido absorvido pela igreja numa falha gritante, onde nós vemos aqui bem claramente que o Senhor e no Senhor deve estar a nossa alegria e Ele deve ser a nossa alegria. Sabe por quê? Tudo que nós vemos hoje, tudo que nós podemos perceber, entender, um dia vai passar. E a nossa alegria ela não está fundamentada e nem deve estar fundamentada em coisas passageiras. Cristo é o que é, sempre e será eternamente, e por isso a nossa alegria, e como Paulo orienta, deve estar no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Outra característica, no versículo 5, Paulo fala o seguinte, e isso é muito importante que a gente entenda com clareza, tá? Versículo 5 diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Vejam, há algumas variações de pensamento a respeito desse texto, em que, no seguinte, em relação ao seguinte, está perto, pois perto está o Senhor, traz a sensação de que Cristo está próximo a voltar, ou ainda de que Cristo está conosco, está em nosso meio. Considerando essas duas variações, o princípio, o valor desse texto continua sendo absolutamente o mesmo. Se Deus é amor e Deus está conosco, ou se Ele volta para buscar aqueles que foram alcançados pelo seu amor, é justo então que nós sejamos amáveis uns com os outros. Vale também ressaltar que essa amabilidade ela não pode e nem deve ser considerada como algo superficial. Essa amabilidade ela não deve ser considerada também como algo falso. Essa amabilidade a que Paulo se refere é que todas as nossas relações entre irmãos devem ter um vínculo muito mais forte, inclusive do que aquele estabelecido pelo vínculo consanguíneo. O que Cristo fez por nós é infinitamente maior do que a geração de qualquer ser humano. Ele se entregou, ele deixou de ser e de viver a sua glória para viver como nós vivemos. E isso é muito maior já que toda a história da humanidade. Viver ou ser amável e que essa amabilidade, que esse amor seja conhecido por nós, é uma tarefa atualmente muito complicada de se cumprir. Veja você a grande dificuldade que a gente tem hoje simplesmente de falar que ama outra pessoa, até que seja em Cristo. Alguns dizem que amam todos, mas porque têm a dificuldade de dizer que amam alguém em específico. E essa amabilidade ela deve ser conhecida por todos, não só por quem faz parte do nosso corpo ou por quem faz parte do corpo de Cristo. A amabilidade do corpo de Cristo, a amabilidade de Deus, deve ser conhecida por quem está fora do corpo de Cristo, através daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E como é complicado isso? Como isso é difícil, porque cada vez mais as pessoas estão interessadas
em se autossatisfazer e não em satisfazer as necessidades das outras pessoas. E isso, infelizmente, não colabora para que o amor de Deus seja conhecido por todas as pessoas que vivem fora do corpo de Cristo. E o versículo 6, um terceiro conselho que Paulo dá, e que talvez seja o mais atual, né? A respeito da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, diz o texto. E viver sem ansiedade pode muito facilmente ser confundido como viver em comodidade, ou ainda viver em complacência, ou ainda viver esperando as coisas caírem do céu, no dito popular. Viver sem ansiedade pode parecer até atualmente utópico. Tamanha é a distância entre o que nós experimentamos e aquilo que Deus de fato quer que a gente experimente. Nós buscamos viver experiências onde a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, onde a ansiedade acaba por nos impulsionar. Percebam a gravidade disso. A ansiedade passa a ser a nossa força motriz a nos impulsionar a realizar as nossas atividades diárias. Você é consciente, se você é crente, você ainda tem um plus de consciência, que é a consciência que o Senhor mesmo dá a você. Mas faça um autoexame e verifique o que está te fazendo levantar todos os dias da sua cama. Se for qualquer coisa diferente, a não ser cumprir a vontade de Deus, você está correndo um sério risco de que a ansiedade esteja sendo a tua força motriz. Se você acha que pelo teu trabalho, pelo teu esforço, e somente por isso a tua casa vai ser amparada, vai ser alimentada, vai estar segura, você está trabalhando movido pela ansiedade. Se você acha que somente pelo teu esforço, se você acha que somente pelo teu trabalho, pela tua forma de pensar ou de fazer as coisas, é que tudo dentro do seu lar, com a sua família, vai ser resolvido de forma eficaz, muito provavelmente você também está sendo movido pela ansiedade. E o resultado vai aparecer um pouco mais adiante, se já não está aparecendo. Tem um amigo, pastor, lá no norte do Brasil, que sofria e sofreu coisas indescritíveis. Jovem como eu, se os irmãos me permitem a piada, né? Com 40 anos, mas aí na metade da perspectiva de vida que nós temos aqui no Brasil. Considerados assim tão jovens, mesmo com os cabelos e a barba já quase todas brancas. Quase todos os cabelos brancos, tanto da cabeça quanto da barba.
Mas esse pastor amigo, um pouco mais novo do que eu, chegou a ficar internado por quase 10 dias. E o diagnóstico foi exatamente esse: ele passava por uma crise de ansiedade que alterou todo o seu metabolismo, todo o seu organismo. E ele pôde então experienciar, viver de forma muito drástica o resultado de sendo a ansiedade o seu motor. E ele falou isso muito claramente comigo, expôs, conversou comigo, se abriu comigo e disse: olha, eu pensava que a minha família só poderia ter tudo que tem por causa do meu trabalho. E ele acreditava piamente nisso. Ledo engano. A ansiedade o estava movendo e o fundo, o princípio que faz com que a gente creia nisso é achar que nós somos suficientes. É que nós somos suficientes. Tudo só acontece dependendo do que nós fizermos. Isso é muito prejudicial. Não andem ansiosos por coisa alguma. A solução para não andar ansioso vem no mesmo versículo, e Paulo ainda deixa esse conselho: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lembra que eu disse que a ansiedade pode muito bem ser confundida como esperar as coisas acontecerem, ou deixar as coisas acontecerem ao bel prazer, ou ainda esperar que as coisas caiam do céu? É exatamente a isso que Paulo se refere. Quando nós depositamos no Senhor a nossa confiança, pela oração, pela súplica, com ação de graças, os nossos pedidos apresentados diante do Senhor, eles revelam em quem de fato nós confiamos. E se você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, ou a você que tem acesso a esse vídeo, ainda não tem ou não experimentou andar com Cristo, você muito provavelmente está passando por uma situação muito complicada em relação à ansiedade. Não é difícil andar pelas ruas hoje e encontrar alguém com o rosto, com a fisionomia angustiada, triste. Não é difícil perceber que as pessoas andam e caminham nervosas pelas ruas ou no trânsito, que por si só já gera um estresse muito grande. Viver o momento que nós estamos passando sem Cristo ainda é muito mais complicado de vivermos. Sabe por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento só pode ser experimentado por aqueles que tiveram um encontro com Deus, que já tiveram a sua real experiência com Cristo. E o versículo 7 nos anuncia isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Depositando a nossa esperança, a nossa confiança, apresentando a Deus tanto as nossas ações de graças como os nossos pedidos e as nossas súplicas, vão ter como consequência encontrar a paz perene. Essa paz, ela é muito cobiçada
pelo mundo todo, não é só pelos cristãos. Essa paz é cobiçada pelo mundo todo. É o que todos buscam, é viver em paz, é ter paz, é experimentar paz. Todos buscam experimentar a verdadeira paz que excede, que transpõe todo entendimento. E isso só vai acontecer quando você depositar tudo diante do Senhor. A paz que excede todo o entendimento é que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. É o que vai guardar, o que vai proteger o nosso físico. É exatamente isso, colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, para que Ele trate todas essas questões por nós. Nós não temos força, nós não somos fortes, nós sequer poderíamos respirar caso o Senhor assim não o quisesse. A fragilidade humana é gigantesca e todos vocês já experimentaram isso. Você pode viver 60 anos muito bem, fisicamente, emocionalmente, e de repente um vaso minúsculo no seu cérebro se rompe e você não se lembra mais de quem você foi a vida toda. Essa é a fragilidade do ser humano. Você pode estar caminhando plenamente, aproveitando uma tarde de sol e levar uma queda da própria altura e com isso falecer. Ou perder movimentos dos seus membros inferiores. Fragilidades que são pertinentes à humanidade. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Por mais que se invista em pesquisa na área da saúde, ninguém conseguiu ainda prolongar sequer 1 minuto a sua vida. É o que a Bíblia diz. Percebam? Viver em paz ou depositar a nossa ansiedade aos pés do Senhor vai nos proporcionar qualidade de vida. Seja durante o tempo que Deus permitir que a gente viva aqui na terra dos viventes. Se 40, se 80, pouco importa. Se você deposita isso diante do Senhor, se a sua confiança está tão somente no Senhor, Ele mesmo guardará a tua mente e o teu coração. E concluindo, encerrando, versículo 8 e 9 ainda deixam algumas lições preciosas para nós. Versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, que for respeitável, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Vamos acompanhar aqui o que diz o comentário bíblico de Moody, o que fala a respeito desse texto em específico. Para que os irmãos tenham uma percepção bem mais prática dessa orientação que Paulo dá no versículo 8. Busquem aquilo que é verdadeiro, ou seja, aquilo que pertence à realidade, né? O que condiz com
o real. Busquem o que é respeitável, ou algo que seja merecedor de respeito. Busquem o que é justo. E aí vale uma outra avaliação. Como nós vamos determinar o que é justo? A nossa régua de medida a respeito de justiça é a santa doutrina de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, considerar o que é justo é encontrar o que é justo passa por encontrar o que é justo de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vendo o quanto a justiça dos homens é falha. Vai chegar o tempo, se ainda não chegou, em que o simples fato de eu não gostar de algum magistrado será o suficiente para que eu seja detido. Busquem o que é puro, e puro tem a ver necessariamente de algo que não é misturado. É uma substância única, nunca recebeu o toque de outra substância. É algo puro, não misturado com elementos que possam rebaixar a nossa alma. É o que Moody declara em seu comentário a respeito do que seja puro. Permanecer puro, mesmo em meio a tanta sujeira, ou encontrar aquilo que é puro, mesmo em meio a toda a bagunça que nós vivemos, também tem que passar pela régua da palavra de Deus. Tudo que é amável, ser amável implica em inspirar amor, ou fazer com que as pessoas se sintam amadas. Percebam que essa orientação lá de Paulo, a igreja sejam amáveis. Ainda o segundo conselho que nós comentávamos ainda um pouco mais cedo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Busquem o que é de boa fama, e a melhor expressão para isso, de que seja tudo que tem uma boa repercussão, tudo que vai refletir algo bom a partir do momento em que é praticado o que é dito e o que é visto. Buscar o que tem boa fama não significa buscar os holofotes, como erroneamente alguns sacerdotes têm feito. Buscar algo que seja louvável ainda, e o texto do versículo 8 conclui assim, e Moody traz em seu comentário a seguinte avaliação: se louvor existe, se existe alguma virtude, em algumas traduções nós vamos encontrar esta palavra. Se há alguma virtude, busquem essas coisas. Virtude aqui vale lembrar, arete, em grego, que é aquela mesma virtude da mulher do fluxo de sangue, quando ela toca nas vestes de Jesus e Jesus declara: de mim saiu virtude. Essa virtude a que Paulo se refere aqui é essa mesma virtude em que a mulher do fluxo de sangue experimentou. Ou seja, tudo que causa melhora, modificação, tudo que causa alteração, e uma boa alteração,
na vida dos outros é o que nós devemos buscar praticar. E o versículo 9 encerra dizendo o seguinte: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz, aquela paz lá do versículo 7, estará com vocês. Veja, aqui uma cartilha, um breve manual, uma breve introdução ao manual de como viver em paz, de como experimentar a paz, mesmo em meio a situações turbulentas que nós estamos experimentando atualmente. E o meu desejo, e com certeza era também o desejo e é também o desejo do Senhor, ao nos transmitir essas palavras, é fazer com que a gente deixe de experimentar o fruto do nosso próprio esforço e passe a experimentar o fruto do sacrifício de Cristo, que é a vida plena, a vida em plenitude, não só na eternidade, mas também enquanto estivermos aqui no mundo dos viventes. E eu te convido a orar nesse momento e coloque-se diante do Senhor, para que você consiga encontrar em si mesmo aquilo que precisa ainda abrir espaço, ainda que precisa ser movido da sua vida, para que você consiga de fato experimentar a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é quem providenciou a nossa passagem ao céu. Obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar e hoje nós podemos ter acesso a Ti. Obrigado porque o Senhor nos deixou tão ricas orientações e conselhos através da Tua palavra. Obrigado porque é o Senhor quem supre as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor sempre faz tudo por nós e faz tudo sempre para o nosso bem. Obrigado porque o Senhor é quem tem nos sustentado, tem nos mantido. Obrigado porque o Senhor é quem tem proporcionado tudo que nós temos vivido hoje. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir em favor daqueles que estão passando por alguma dificuldade em relação à ansiedade, algum outro transtorno causado por algum tipo de enfermidade. Que o Senhor possa trazer o refrigério, o alívio necessário para que essas pessoas vivam em paz ainda os dias que o Senhor lhes quiserem permitir viver. Em nome de Jesus, também quero te pedir que o Senhor aumente sempre a nossa fé e nos dê mais sabedoria para que a gente possa te servir da forma que o Senhor merece e deve ser servido. Em nome de Jesus nós te pedimos. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações e as alegrias do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana.